Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos desenvolvendo a parte de controle e no último encontro falamos sobre a amicus curiae. Eu estou desenvolvendo essa questão sobre aquilo que a gente chamou de uma participação de intérpretes leigos, não técnicos, que não são juízes. Esse instrumento de pluralização do debate, que é a figura do amicus curiae. E falta falarmos sobre as audiências públicas. Eu vou colocar na lousa a disposição, o dispositivo normativo que trata sobre audiência pública, e aí a gente vai fazer comentários. Eu estou tratando de ADIM, e diz o texto que em caso de necessidade de esclarecer ou de esclarecimento de matéria, ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com expertise na matéria e autoridade na matéria. Maravilha. Meus amigos, vejam, essa figura da audiência pública é um elemento extremamente importante de democratização do debate, de legitimação do debate. O modelo de audiência pública, ele permite que as decisões sejam as mais amplas possíveis, porque você vai fazer um amplo debate sobre aquela matéria. Eu vou ter que reconhecer, a lei é de 99, e o Supremo, ele demorou muito para realizar a primeira audiência pública. A lei é de 99, e a primeira audiência pública, ela foi realizada somente em, vou pegar a data aqui, 20 de abril de 2007. Veja, a lei, o texto a Constituição é de 88. A lei vem 11 anos depois, 9868 de 99. Prevê expressamente audiência pública. E a lei, a primeira audiência pública, ela só é realizada pela primeira vez no dia 20 de abril de 2007. Portanto, 8 anos depois da lei. Veja que atraso em implementar um instrumento extremamente importante como o da audiência pública. Eu estou me referindo a ADI 3510. Esta foi a primeira audiência pública que o Brasil realizou em controle concentrado. ADIM 3510, e se discutia nesta ADIM a lei de biossegurança, que é a lei que permite pesquisa com célula-tronco embrionária. Pesquisa com células-tronco embrionárias. E esta foi a audiência pública realizada pela primeira vez em sede de ADIM. De lá para cá, o instrumento tem sido utilizado com uma frequência muito maior. No site do Supremo, quem tiver interesse, tem lá audiências públicas. É um modelo que até vem sendo estudado por juristas de outros países. É um modelo muito interessante esse de audiência pública, porque permite um amplo debate. Muito bem-vindo, tá? Muito bom. Então, esses são os dois instrumentos, tanto do amicus curiae, como das audiências públicas, para que, então, o debate seja amplificado e a decisão seja melhor tomada em plenário. É o próximo item nosso. Vamos tratar do julgamento desta ação. E o julgamento desta ação, da ADIM, é um julgamento que se dá pelo plenário do Supremo.
não é julgamento fracionário. A ADIM não é julgada em turma do Supremo, como é um recurso de apelação, um recurso extraordinário no Supremo, um recurso de apelação no TJ. Não. O julgamento da ADIM é julgamento plenário. E existe uma regra prevista na lei que é o julgamento de uma ADIM depende que estejam presentes para iniciar a sessão de julgamento da ADIM, dos 11 ministros, pelo menos 8 têm que estar presentes. O ministro está em viagem, não sei aonde, não, no mínimo 8 dos 11. E presente este quórum de no mínimo 8, 9, 10, 11, a declaração de inconstitucionalidade, ela se dá por maioria absoluta. Isso está no artigo 97, a cláusula de reserva de plenário, maioria absoluta, e aí eu vou precisar de maioria absoluta de 11, e não dos que estavam presentes, porque senão seria maioria simples ou relativa. E, portanto, presentes 8, para declarar inconstitucional, eu preciso de, no mínimo, 6. Se tiverem 8 lá no dia, você tem só 3 placar de solução. 6-2 é possível. 7-1 é possível. 8-0 é possível. 5-3 não nulifica a lei. Não declara inconstitucional. 5-3 não declara inconstitucional. Eu preciso de no mínimo 6 para declarar inconstitucional. E aí, julgou procedente pelo plenário, eu passo a falar dos efeitos da decisão. Então anote no seu caderno quais são os efeitos da decisão proferida no julgamento de uma ADIM. Vamos colocar o que está na Constituição, e aí está a regra para você poder anotar. Diz o texto, diz a Constituição, diz a lei, que a decisão proferida em ADIM tem efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, federal, estadual, municipal e distrital. Esta é a regra. Observem comigo. Quando a gente fala desses requisitos, a gente vai ter que explicá-los para entender bem, né, o que eles querem dizer. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu estou dizendo que os efeitos da decisão são efeitos erga omnes, eu estou dizendo que aquela decisão proferida em controle concentrado em ADIM produz efeitos para todos, inclusive para quem não foi parte no processo. A decisão proferida no ADIM atinge, inclusive, quem não foi parte em um processo. Por quê? Porque eu estou num modelo de controle em que eu não discuto direito subjetivo, eu discuto em tese, em abstrato, em um processo marcado por generalidade, por impessoalidade, por abstração. O processo de ADIM é um processo objetivo e não subjetivo. E por isso, o efeito para todos. Efeito regra 2, ex tunc. O que quer dizer quando eu digo e afirmo que o efeito da decisão é ex tunc? Isso quer dizer que a lei é inconstitucional desde a sua origem, desde o seu nascimento. Isto é o efeito retroativo. Volta para mim. A lei que é inconstitucional, a gente já viu em aulas anteriores, é um ato nulo, não é um ato anulável. A regra é o princípio da nulidade. O princípio da nulidade. A lei que é inconstitucional, ela nasceu violada. Ela nasceu com algum tipo de vício, de forma, de matéria, ou a nossa proposta de decoro parlamentar. Segundo o Ministério Público, vício na formação da vontade. Perceba que este vício é um vício, chamamos de vício
congênito. Vício congênito é vício de origem, de nascimento. O ato é um ato nulo, não é anulável. O ato é um ato irritou. Irritou significa vazio, destituído de eficácia. Esta nulidade é ab origine, é uma nulidade de nascimento. Por isso que o efeito é retroativo. Quando nasceu, nasceu viciado. Esta é a regra. E 3, vamos ver de novo? Põe na lousa, Lincoln, por favor. Efeito vinculante. O efeito vinculante diz aqui a Constituição, em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Então veja, a grande questão que a gente tem que desenvolver aqui falei Poder Judiciário, falei administração pública, primeiro saber qual é a consequência disso. E em seguida verificar se o efeito vinculante vincula ou não o poder legislativo. Pergunta muito comum em prova recentemente. Então vamos lá. Quando eu falo em efeito vinculante, eu tenho uma consequência em razão de descumprimento do efeito vinculante. Se um juiz descumpre efeito vinculante de uma decisão proferida em ADIM, ele está desrespeitando a autoridade da decisão que foi proferida no Supremo, em que ele, juiz, está vinculado. Por isso, quando há descumprimento de decisão de efeito vinculante, cabe um instrumento, uma medida chamada reclamação constitucional. A reclamação constitucional não é um recurso, não é uma ação. Eu diria que é um instrumento de direito de petição. É um exemplo de direito de petição. Quando há o descumprimento de uma decisão de efeito vinculante. Veja que as únicas situações de efeito vinculante que a Constituição prevê são duas, só. Só fala em efeito vinculante de ADIM ou de súmula vinculante. Por isso que nas aulas anteriores fizemos uma crítica ao novo CPC, que é acompanhada por alguns autores, como o professor Nelson Neri, por exemplo, que entende que o efeito vinculante deveria estar previsto na Constituição, e não apenas na lei, como fez o novo Código, supervalorizando os precedentes. Muito bem, esta é uma questão, um debate para o Supremo desenvolver, e a gente não sabe como isso vai avançar. Vamos lá. Então, o cabimento da reclamação constitucional é um tema muito importante para a prova. Lembrando, quem tem legitimidade para propor a reclamação constitucional? Não é apenas o legitimado do 103, é alguém que se sinta atingido por um descumprimento de uma decisão de efeito vinculante. Então, por exemplo, se um juiz em que uma parte uma pessoa é parte em uma ação, descumpre o entendimento vinculante, contra a decisão do juiz de primeira instância, cabe reclamação constitucional. Eu posso sair daquela esfera e ir diretamente ao Supremo para pedir isso. Por exemplo, a administração pública se nega a fazer ou realizar um casamento homoafetivo. A decisão da administração viola a decisão proferida pelo Supremo em ADIM e ADPF. Cabe reclamação. Veja que interessante. Agora veja, como é que fica o efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Estão vinculados. E o Supremo? O ponto é esse. O Supremo, eu diria que ele está vinculado até o momento em que ele muda de posição. Quando o Supremo mudar de posição, então nós vamos ter uma mudança de orientação. Então vincula o próprio Supremo, mas até o momento em que o Supremo mudar de entendimento. O Supremo não está preso àquela interpretação. Ele pode evoluir, ele pode superar aquele entendimento, e nesse sentido, o efeito vinculante para o próprio Supremo tem que ser visto com uma certa cautela. Os juízes não. Os juízes têm que se curvar contra a decisão, o cabimento da reclamação constitucional.
Muito bem. E como é que fica o efeito vinculante em relação ao poder legislativo? O entendimento é o seguinte, que o efeito vinculante proferido no MADIM em relação ao poder legislativo, ele não vincula o poder legislativo na sua função típica de legislar. Não vincula o poder legislativo na sua função típica de legislar. Então veja, eu dei o exemplo do Estado de São Paulo, que editou uma lei proibindo a circulação de produtos que contivessem amianto. Esta lei foi objeto de uma DIN proposta pelo governador do estado de Goiás. Discutimos isso em pertinência temática. Foi julgada procedente, dizendo que era inconstitucional a lei. O que aconteceu? O estado de São Paulo legislou de novo e editou uma lei com conteúdo idêntico àquele aquela lei que for objeto da ADI. Então, neste caso, ficou evidente para o Supremo, nesse novo precedente, que o efeito vinculante da decisão proferida em ADI não vincula o próprio legislador, que poderá editar uma lei com conteúdo idêntico àquela que for objeto da ADI. E qual é a lógica de não vincular o próprio legislador? A lógica é muito interessante. É um debate do ministro Peluso, que disse assim: com isso, eu vou evitar a fossilização da Constituição. Busca-se com isso evitar ou impedir a fossilização da Constituição. O que quis o ministro sugerir? Se eu fosse petrificar o entendimento, se eu fosse congelar e não permitir uma evolução, eu estaria impedindo que o legislador pudesse evoluir. E isso não é bom. Disse o Supremo que o legislador pode editar uma lei idêntica àquela que fora nullificada. E isso é muito salutar, porque vai permitir um novo debate, uma eventual superação do entendimento. E este caso do amianto parece ser um exemplo que não foi definido finalmente ainda, mas que o Supremo está superando o entendimento e admitindo uma legislação no sentido mais protetivo. É bem interessante. Tá bom? Bom, então com isso nós temos a questão do efeito normal. Erga omnes, ex tunc e vinculante. Agora veja o seguinte. Vamos imaginar que eu esteja diante de uma ADIM proposta 30 anos ou 20 anos depois que a lei foi editada. 20 anos depois. Primeiro ponto que vocês devem estar pensando, como assim 20 anos depois? Vamos confirmar que nas ações de controle concentrado, ADI, ações de controle concentrado, não corre prazo de prescrição nem de decadência. Portanto, eu posso propor uma ADIM 20 anos depois. Foi o que aconteceu com a lei de imprensa. Foi proposta uma ADPF 20 anos depois de promulgada a Constituição, discutindo a recepção ou não da lei de imprensa. Então, é perfeitamente possível que se proponha uma ação 20 anos depois. E isso pode levar a um problema, que é um problema de segurança jurídica. Você imagina, relações jurídicas foram constituídas sob uma lei que aparentemente se presume constitucional. Aí vem o Supremo 20 anos depois e diz, não, está tudo errado, essa lei é inconstitucional, ela é nula desde a origem. O efeito é retroativo, as relações jurídicas foram, portanto, constituídas com base numa lei que não teve validade. E aí o que fazer? Em determinadas circunstâncias ou situações, o legislador entendeu que seria possível, então, modular os efeitos da decisão. Modular os efeitos da decisão. Esta técnica da modulação, ela está explícita na lei. E ela, ao ser prevista e realizada pelo Supremo, ela consagra uma regra importante, que é a seguinte, anote.
o princípio da nulidade, que a gente já viu, a lei inconstitucional é um ato nulo, o princípio da nulidade não é absoluto. Não é absoluto. Por quê? Porque é possível que haja modulação nos efeitos da decisão. Vamos agora ver os fundamentos para esta modulação, porque é isso que cai na prova. Então vamos aí para a lousa, para que a gente possa, então, identificar os fundamentos da modulação. A exceção está na própria lei, artigo 27 da Lei 9868 de 99. E diz ali que, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, pode pôr a minha imagem ali, por favor, Lincoln, põe no cantinho. Meus amigos estão decorando isso enquanto nós falamos, que isso é muito importante, isso despenca no concurso. Tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, poderão os ministros do Supremo modular os efeitos da decisão. Vejam, meus amigos, que esta técnica da modulação, ela, para isso, exige um quórum qualificado que a lei prevê de 2/3 dos ministros. Então, diz a lei no artigo 27, essa é a lei da DIN 9868 de 99, que, diante dessas situações, e agora eu vou para a lousa para chamar a atenção de vocês, veja que aqui é uma hipótese de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, poderá haver modulação. O quórum é de 2/3, de 11. 2/3 de 11 significa 7,33, é uma dízima periódica, não é isso? Como é no mínimo 2/3, eu tenho que arredondar para cima. Então, no mínimo 8 para modular. Então, é o seguinte, veja comigo aqui. Nós vimos qual é o normal para declarar inconstitucional. Declaração de inconstitucionalidade. A gente já viu isso. A gente tem que ter presentes quórum de instalação, 8. É o chamado quórum de instalação. Para declarar inconstitucional, 6. Maioria absoluta. Qual é a técnica para modular? Técnica da modulação. Quórum de instalação da sessão, também 8. Quórum de instalação da sessão, também 8. Quórum para modular, técnica da modulação, 2/3. Aqui é exceção, 2/3, ou seja, no mínimo 8. Então aqui você vai ter 8 e 8. No normal, 8 e 6 para declarar inconstitucional. Tá? Não errem isso. É uma questão extremamente relevante que cai em concurso. Fiquem atentos, portanto. Beleza? Beleza, vamos em frente, meus amigos. Vamos agora analisar qual é o impacto dessa decisão em relação a decisões individuais. Então, o Supremo decide isso. Qual é o impacto dessa decisão em controle concentrado em relação a decisões individuais? Nós vimos que a decisão em ADIM vincula os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Então, vamos imaginar situações. Vamos imaginar que haja um debate em andamento sobre aquela questão e o juiz esteja ainda analisando em primeira instância. Ao decidir o Supremo em ADIM, a partir daquele momento, a decisão vincula os juízes do Brasil. E o juiz tem que se curvar a ela e adotar a tese jurídica. Em caso de não adoção da tese jurídica, cabe reclamação constitucional. O tribunal, a mesma coisa. O tribunal está vinculado.
O próprio Supremo, ao julgar um recurso extraordinário, STJ, tribunais, estão vinculados. O problema é se o novo entendimento que for proferido, ele for proferido depois que a sentença individual tiver transitado em julgado. Esta é a questão. O novo entendimento, distinto daquele que embasou uma sentença transitada em julgado, permite que a decisão vincule e, portanto, atinja uma sentença já transitada em julgado. O entendimento do Supremo é o seguinte: sim, e para que se possa desconstituir aquela coisa julgada que se funda numa lei inconstitucional, porque a interpretação nova é outra, eu dependo da propositura de uma ação rescisória. Para desconstituir, é possível sim o ajuizamento de uma ação rescisória. Para que caiba esta ação rescisória, a gente tem que observar o prazo de 2 anos. Isso está previsto na legislação, um prazo decadencial, e se entende que esses 2 anos se contariam desde quando? Desde o trânsito em julgado da sentença individual, e não desde a decisão no processo coletivo, no processo da ADIM. Porque se isso fosse a regra, isso iria eternizar uma eventual expectativa e incerteza sobre aquele processo. Não é. O que se quer é estabilidade. Havendo um novo entendimento dentro do prazo decadencial de 2 anos contado da sentença individual, cabe rescisória. E aí é possível desconstituir a coisa julgada. Eu só vou poder pensar num prazo não de 2 anos, mas num prazo maior, se eu estiver em debate aqui valores que estão em choque da segurança jurídica e outros valores constitucionais que vão poder afastar a segurança jurídica. E isso é um outro debate para processo civil, um tema que alguns chamam de relativização de coisa julgada, e que há uma certa denominação, na verdade, regulamentação por parte do novo código, mas eu não vou entrar, porque senão estaríamos entrando muito numa matéria de processo. Bom, outra pergunta sobre efeitos da decisão é a seguinte: quando é que a decisão proferida em ADIM passa a produzir os seus efeitos? Quando a decisão proferida em ADIM passa a produzir os seus efeitos? Anote o que está na jurisprudência do Supremo, que é a resposta da prova. Não é, muito embora a lei diga diferente, o trânsito em julgado. Não. O entendimento do Supremo é que os efeitos da ADIM passam a valer a partir do momento em que se publica a ata de julgamento, inclusive para efeito de reclamação constitucional. Publicação da ata de julgamento e não do acórdão. O acórdão é lavrado muitas vezes no momento seguinte. Existem situações muito dramáticas em que você tinha uma decisão proferida há mais de 5 anos e o acórdão sequer havia sido lavrado e publicado. Vocês imaginam ter que aguardar uma situação como essa. O Supremo tem tentado, por modificações regimentais e prazos, melhorar essa história, mas ainda não está bom. Então, continua a jurisprudência no sentido de que a data é a data em que o relator... a data em que passa a valer o efeito da ADIM é a data em que é publicada a ata na sessão ou no diário oficial. A ata é um resumo do que se decidiu naquele dia, no julgamento da ADIM. Então, é publicação da ata de julgamento. Este é o momento que a decisão da ADIM passa a produzir efeitos. Insisto, inclusive, para interposição, cabimento de reclamação constitucional. Beleza? Maravilha. Publicou a ata, ainda vai ter o acórdão que vai ser lavrado e publicado, e
contra a decisão publicada e proferida no acordo vai caber recurso. O único recurso que a lei admite para o controle concentrado, o único recurso são os embargos declaratórios. Isso está na legislação, eu vou pegar aqui para vocês a Lei 9868 de 99, lá nos seus artigos finais, especialmente no artigo 27, aliás, 26 da Lei 9868 de 99, diz que a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, ela é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. Artigo 26. Não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Então, regras importantes. Artigo 26. Decisão proferida em ADIM, contra ela não cabe recurso. Tem uma exceção. Embargos declaratórios. Também uma outra regra. Não cabe contra aquela sentença transitada em julgado ação rescisória. Não cabe. A ação rescisória que eu falei é a ação rescisória dos processos individuais. O que está aqui propondo é que não cabe ação rescisória do acórdão da ADIM. O que eu faço então, professor? O Supremo pode simplesmente superar o entendimento e não precisa de uma ação rescisória, porque o processo é um processo objetivo. Esse tem sido o entendimento por parte da Corte. Tá bom? Artigo 26, extremamente relevante aí para nós. Aí. Bom, vamos agora falar sobre medida cautelar em ADIM. O próximo item nosso é medida cautelar em ADIM. Cabe medida cautelar em ADIM? Resposta, sim. E está prevista de modo explícito na Lei 9868 de 99. Artigos 10, 11 e 12 da Lei 9868 de 99. Tem que ler? Tem que ler. Tem que saber. Artigos 10, 11 e 12 da Lei 9868 de 99. Primeiro ponto. Quem é que julga a medida liminar, medida cautelar em ADIM? Você tem dois momentos. Você tem um momento que possa ser um pedido cautelar durante o recesso ou fora do recesso. Durante o recesso, vale o regimento interno. E o regimento interno diz que quem decide o pedido cautelar é o ministro-presidente do Supremo. O presidente do Supremo, durante o recesso. Fora do recesso é o plenário. E o quórum é a mesma coisa. Presentes 8, eu preciso de maioria absoluta. Esse é o quórum para julgar a medida cautelar. Julgou procedente a cautelar, ela produz, diz o artigo 11, parágrafo 1º, eficácia contra todos e é proferida por regra com efeito ex nunc. Então, esse é um dado importante. A cautelar não é o mérito, regra, efeitos erga omnes e é proferida com eficácia ex, ou efeito ex nunc. Veja, a legislação permite que o juiz, ao julgar a cautelar, dê efeito retroativo, mas a regra na cautelar é o efeito ex nunc. Veja que a regra no julgamento final é o efeito ex tunc, podendo modular. A regra na cautelar é o efeito ex nunc, podendo ser dado efeito retroativo. A regra de um é a exceção do outro. É o julgamento de mérito, o julgamento de cautelar. Beleza? Artigo 10, artigo 11, parágrafo 1º. E ao editar a cautelar, julgada procedente, ela vincula os juízes do Brasil, cabendo, inclusive, reclamação para efeito de descumprimento. Uma questão importante que vale a pena chamar a atenção é o que quer dizer a negativa de cautelar. Cautelar negada. O que significa isso?
os juízes ficam obrigados, em certa medida, se há uma negativa de cautelar. Vamos verificar na lousa o resultado comigo. Vem. Se eventualmente uma cautelar ela é negada, vamos lá. Cautelar negada significa que a lei continua válida. Continua válida. A lei continua com a sua presunção de constitucionalidade. O que eu pergunto é, isso vincula o juiz? Isso vincula? Resposta negativa de cautelar, não. O juiz não é obrigado a aplicar aquela lei, mesmo que negada a cautelar e mantida a sua validade. O que vincula é o deferimento de cautelar. Esse sim vincula. Deferimento de cautelar. Negativa de cautelar não vincula. Esse é o entendimento da Suprema Corte. Esse é o entendimento da jurisprudência. Tá bom? Vamos lá. Vamos em frente então e vamos ler isso tudo para a gente entender o que a gente acabou de anotar. Vamos para a lousa? Vem comigo. Vamos ler o 10, o 11 e depois o 12. Aqui, artigo 10. Salvo, já foi tudo anotado, você já entendeu, só para fixar. No período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão, salvo do recesso, né? De maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o 22. 22 da lei, esse é o artigo 10 da lei, tá? É presentes 8, no mínimo 6, tá? Após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Artigo 11. A medida cautelar é dotada de eficácia contra todos, efeitos erga omnes, e será decidida regra com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que lhe deva dar efeito retroativo. E interessante aqui, este parágrafo 2º. Olha que interessante, foi dada na primeira aula de teoria geral, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Imagine você que a lei número 1 seja revogada pela lei número 2. Esta lei número 2 é objeto de uma ADIM. Esta ADIM é julgada procedente ou é concedida a cautelar. Concedida a cautelar, a lei número 2 é suspensa. E aí a lei número 1 volta a produzir efeitos. Olha o que diz o texto. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo se o tribunal se manifestar em sentido contrário. Isso recebe um nome, nós demos um nome para isso, nós chamamos isso de efeito repristinatório, decorrente da declaração de inconstitucionalidade. Lembraram? Chamamos isso não de repristinação, nós chamamos isso de efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade. Efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade. Beleza, minha gente? Bom, o último ponto que eu quero ler com vocês é o artigo 12. Isso para efeito de letra de lei, cair na prova, vocês ficarem atentos. Diz o artigo 12, olha que interessante, que, havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da, mesmos requisitos, relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, o relator,
após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do AGU, lembra? Informações, AGU e PGR, sucessivamente no prazo de 5, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Então, esta previsão, ela é muito interessante, porque o julgamento da cautelar, que tem os seus requisitos, que foi bastante, vamos dizer assim, desenvolvido no novo código, quando tratou de tutela de urgência provisória, de urgência, deixou claro o novo código, como é a própria lógica, que a medida cautelar de urgência é provisória. E ela ainda depende de um julgamento de mérito, que pode ser distinto. A provisoriedade da medida de urgência, ela está justamente na possibilidade de haver uma mudança de entendimento. Agora veja, como diz o artigo 12, o tema é extremamente relevante e tem um especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, o Supremo pode julgar um pedido de cautelar como definitivo fosse, evitando que haja um incerto e futuro julgamento de mérito e que possa até eventualmente mudar o entendimento. Então, como o tema é de extrema relevância, já se quer que já se põe um ponto final ali. Este é o artigo 12. E você vai ver muitas vezes no andamento assim, o processo está tramitando na forma do artigo 12. O relator converte a tramitação para tramitar na forma do artigo 12. Quando você escutar, é isso que eles estão querendo dizer, é isso que eles estão falando. Beleza, gente? Tudo resolvido? Com isso, eu estou mais do que tranquilo, porque a gente acaba de dar todas as informações de maior incidência para a prova envolvendo a ADIM. Eu estou encerrando a ADIM, que é a ação do controle concentrado, e a gente vai ter que falar das outras ações. Nós vamos falar das outras ações. Quais são as outras ações? A gente tem que falar de ADC, ação declaratória de constitucionalidade, tem que falar de ADPF, falar de ADO e de representação interventiva. São as 4 ações que ainda faltam: ADC, ADPF, ADO e representação interventiva. A gente passa então para o segundo tema do controle concentrado, que é a ADC. Passamos então a estudar, anote no seu caderno, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Item 1, histórico. Quando surgiu esta ação? Esta ação, ação declaratória de constitucionalidade, surgiu com a emenda 3 de 1993. Então, o surgimento desta ação não foi com a Constituição de 88, foi com a emenda 3 de 93. O que é interessante você anotar é que quando surgiu esta ação, emenda 3 de 93, ela surgiu apenas com 4 legitimados. Não havia o rol de legitimados que são, ou que é, o de hoje. Eram legitimados para propor esta ação. Eram legitimados o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e o Procurador-Geral da República. Esses eram os legitimados. Eram apenas 4 legitimados: Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e Procurador-Geral da República. Só esses podiam propor a ação. Isso é a emenda 3 de 93.
Muito bom. O que fez a emenda 45? A reforma do Poder Judiciário. A reforma do Poder Judiciário ampliou os legitimados para propor esta ação, e desde a emenda 45 de 2004, que é a data da reforma do Poder Judiciário, podem propor esta ação os mesmos legitimados da ADIM. Portanto, tudo o que se falou sobre a ADIM em relação à legitimação ativa aplica-se para a ADC. Então, os legitimados da ADIM são os mesmos legitimados da ADC, que estão previstos no artigo 103. Esta ampliação e igualação se deu só no momento seguinte pela emenda constitucional número 45 de 2004, a reforma do Poder Judiciário. Então, a gente já pode anotar, dentro de histórico e como desdobramento para o item 2, legitimação ativa, que os legitimados para propor a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, são aqueles do 103, com tudo que a gente já falou. Beleza? Muito bom. Vamos agora tratar do objeto desta ação. Objeto. Qual é o objeto da ADC? O objeto da ADC está previsto na Constituição. Ele está previsto ou no artigo 102, inciso 1, a linha A. Objeto da ADC, 102, inciso 1, a linha A. E diz o 102, 1A, que compete ao Supremo julgar em ADC lei ou ato normativo federal. Então eu quero que você anote e não erre isso na prova. O único objeto para propor a ADC é lei ou ato normativo federal. Federal. Eu vou anotar para você não errar. A ADIM é lei ou ato normativo federal ou estadual. Já vimos incompetência. A ADC, o único objeto, eu anoto, vem comigo, você não pode errar isso. É lei ou ato normativo, não pode errar, por isso que eu vou exagerar. Exagerar. Federal. Federal. Não pode errar, por favor, meus amigos. Por quê? Porque o 102, inciso 1, a linha A, 102, 1A da CF, colocou apenas este objeto. É o chamado silêncio eloquente, que não pode o intérprete ampliar, nem mesmo a legislação. Então, o único objeto da lei da ADC é a lei federal, que tem como objetivo declarar constitucional a lei federal. Declarar constitucional a lei federal. A gente vai ter que entender um pouco melhor isso. Só que para a gente desenvolver um pouco melhor esta ação, que é muito parecida com a ADIM, é apenas o inverso, o sinal de uma é trocado, porque uma quer que declare inconstitucional, a outra quer que declare inconstitucional, apenas há um inverso e um objeto, a ADIM, lei federal, lei estadual, a ADC, só lei federal, nós vamos ter que desenvolver um pouco melhor o procedimento no próximo encontro. Amigos, anotem aí, na próxima aula, a gente, partindo já dessa parte introdutória, vai dar sequência à ADC, falar de ADPF e as duas últimas aulas falar, né, só faltam 2 aulas para a gente fechar o tema do controle, ADC, ADPF, ADO e ADIM interventiva. Muito obrigado e até lá.